Hoje eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber para resolver as questões de administração do concurso do TSE e também de outras provas cuja banca seja a Sebrasp. Então vamos lá para a aula de hoje. A primeira questão da banca Sebrasp diz o seguinte: acerca das características básicas das organizações modernas, do processo organizacional, da gestão de processos e gestão da qualidade, julgue o item a seguir. O planejamento orientado a mudanças e prioridades possibilita a antecipação dos problemas, de modo a aproveitar as oportunidades oriundas das novas situações e privilegiar os temas mais importantes. E aqui nós temos as opções certo ou errado. Aí você vai pegar seu papel e caneta e vai anotar, vem aqui para minha tela para me te explicar melhor. Imagine que estamos falando ali de uma empresa que quer começar e quer se desenvolver no seu mercado. Se é, por exemplo, uma empresa de cosmético, farmacêutica, pode ser qualquer exemplo que você pense aí na sua cabeça. Então, se ela faz um planejamento que leve em conta as possíveis mudanças e estabelece prioridades, ela vai conseguir se preparar melhor para o futuro. Para ficar mais fácil, eu vou dar um exemplo. Imagine essa empresa farmacêutica que eu citei agora há pouco, se ela está sempre atenta a possíveis novas práticas de mercado ou novos insumos mais baratos que estão disponíveis. Então, quando ela fica atenta a esse tipo de mudança de regulamentação, de padrões, ela vai evitar problemas ou até minimizar caso ela não consiga evitar. Então, para uma empresa, é muito importante que ela foque em prioridades. Então, a empresa deve concentrar os seus esforços naquilo que é mais importante. Aí você vai anotar, focar no que realmente importa, olha só. Então ele precisa aproveitar as oportunidades que são geradas justamente dessa antecipação de problemas. Então é muito importante que a empresa ela não perca tempo com aquilo que não é importante, se adaptando às mudanças que podem acontecer. Que mudanças, professor? Existem vários tipos de mudanças. Eu citei mudanças na legislação, mas pode ser na economia em relação ao preço dos insumos, as tecnologias que vão surgindo e vão substituindo as anteriores. Então existem vários tipos de mudanças e a empresa ela deve estar sempre focada nas prioridades. Essa questão tem como gabarito certo e agora a gente vai para a próxima questão. A próxima questão da banca Sebrasp diz o seguinte: acerca das funções administrativas, julgue o item a seguir. A função planejamento torna-se simples à medida que perpassa todas as dimensões organizacionais e demanda o comprometimento dos colaboradores para o alcance dos objetivos organizacionais. E você vem aqui agora comigo para minha tela. Olha só, pessoal, eu preparei aqui esses resumos para que fique muito mais didático visualmente para vocês. Então, na verdade, o planejamento ele não se torna simples quando à medida que vai atravessando ali todas as partes da organização. Por quê? Porque requer comprometimento dos colaboradores. Isso vai fazer justamente o planejamento ser mais complexo. Então, eu até coloquei aqui uma imagem, olha, quanto mais departamentos, mais o planejamento ele fica complexo, quanto menos departamentos, o planejamento menos complexo. Isso porque quando a gente vai envolver todos os departamentos de uma empresa ou mais departamentos, você vai ter que envolver mais funcionários. É interessante você pensar que entre os departamentos existem diferentes interesses. O marketing tem outros departamentos de repente tem outros, de gastar menos, um departamento precisa de mais recursos. Então vai existir um conflito de interesses de departamentos e de funcionários. Então é muito importante nesse momento um esforço de comunicação, de organização por parte da liderança para que tudo isso seja alinhado. Além disso, engajar todos esses colaboradores para que eles estejam comprometidos com a empresa é um desafio, porque nem todo funcionário está com essa disposição, com essa motivação, e aí entra justamente o RH, a gestão de pessoas ali da empresa. Por isso, ao invés de simplificar, esse tipo de planejamento ele vai tornar o processo mais detalhado e mais trabalhoso.
trabalhoso, tá bom? Então, o planejamento que perpassa todas as dimensões organizacionais, ela vai se tornando cada vez mais complexa. Você pode anotar aí no seu caderno ou tirar um print dessa tela. Essa alternativa está errada e agora a gente vai para a próxima questão. A próxima questão da banca Sebrasp diz o seguinte: acerca das funções administrativas, julgue o item a seguir. A função planejamento deve ser dinâmica e flexível, pois é necessário que sua concepção esteja em sintonia com a velocidade das mudanças dos ambientes interno e externo. Galera, vem aqui comigo para minha tela para a gente entender melhor essa função planejamento. Olha só. Então, o planejamento ele precisa ser dinâmico, e aí você vai anotar aí no seu caderno, dinâmico e flexível, tá bom? Por quê? Porque o mundo ao nosso redor está em constante mudança. Então, tanto dentro da organização, nós chamamos de ambiente interno, quanto fora da organização, ou seja, o ambiente externo, as coisas elas podem mudar rapidamente. Você está utilizando uma tecnologia na sua empresa que cai em desuso. Então, existem vários tipos de mudança. Pode ter alguma mudança na legislação, né? Mas também pode ser que as preferências dos clientes mudem, né? O cliente ele pode deixar de consumir uma determinada marca, por exemplo, em uma determinada época do ano. Se o planejamento ele for muito rígido, engessado, a empresa ela vai correr o risco de ficar para trás ou de não conseguir responder ali adequadamente a essas mudanças. Então, é importante que o planejamento ele esteja sempre atualizado e ele seja flexível, né? Ele possa ser adaptado. Por quê? Porque isso vai permitir que a organização ajuste, né, os planos de acordo com a situação que ela está ali imersa, né? Então, se mudar uma legislação, ela consegue rapidamente mudar, a tecnologia é a mesma coisa, a preferência dos usuários do mesmo modo. Um exemplo muito legal que ilustra isso é, por exemplo, a Coca-Cola, né? Coca-Cola, a gente sabe que além da marca mãe Coca-Cola, né, do sabor Coca-Cola, a empresa comprou vários sabores de refrigerantes que são mais consumidos por determinados clientes em algumas regiões do Brasil. No Maranhão existe o Guaraná Jesus, refrigerante Jesus, algo assim, que foi comprado justamente pela Coca-Cola por conta de uma mudança no gosto dos clientes, né? Então os clientes eles consomem mais aquele tipo de refrigerante, logo ela se adaptou rapidamente. Então esse é um exemplo interessante de mudança em relação ao gosto dos clientes, mas existem outras, tá bom, pessoal? Então, se o planejamento ele for flexível, a empresa ela pode justamente ajustar o produto ou a estratégia, né, para atender essas novas demandas, aumentando ali o sucesso. Então, para se adaptar às mudanças do mercado, o planejamento precisa ser dinâmico e você vai marcar essa questão como correta. E agora a gente vai para a próxima questão. A próxima questão da banca Sebrasp diz o seguinte: em relação ao planejamento nas organizações, julgue o item a seguir. O planejamento é a função administrativa primária, pois dá início ao processo administrativo. E aí, pessoal, o que vocês acham? Vem aqui comigo na minha tela para me explicar melhor o que significa isso. Olha só, o planejamento ele é considerado a função administrativa primária. Por quê, professor? Porque é a primeira etapa do processo administrativo. Olha só, você vai tirar um print ou anotar isso aqui, essa informação que é muito importante. Então, ele serve como base para todas as outras funções administrativas. Então, o planejamento é a primeira função administrativa que serve como base para a organização, para a direção e para o controle também. Então, todas essas funções, elas só acontecem a partir do planejamento. Eu não entendi, professor, me explica melhor. Então, você vai pensar da seguinte forma: antes de começar qualquer projeto ou atividade, primeiro a gente precisa definir o que nós queremos alcançar. O que significa isso? A gente dá o nome de objetivo, tá? Então, o objetivo. E também precisamos saber como é que nós vamos fazer isso. Então, são os planos e as estratégias, tá bom? Então, planos e estratégias se referem a como nós vamos fazer isso. Então, o planejamento, ele faz isso. Sem o planejamento, nenhuma das outras funções pode acontecer. Então, ele pressupõe, ele antecede, ele é a base, como disse aqui o comando da questão.
Por isso que aqui, olha, eu até coloquei na ilustração, primeiro vem o planejamento, depois as metas, por fim você alcança os seus objetivos, é a função primária, o gabarito da nossa questão é certo e agora a gente vai para a próxima questão. Questão da banca Sebrasp para o cargo de analista diz o seguinte: em relação a estratégias genéricas, planejamento tático, planejamento operacional, balança de scorecard e processo decisório, julgue o próximo item. Os planos elaborados pelas unidades funcionais de uma instituição para dar consecução ao planejamento estratégico são decorrentes do planejamento tático. E aí você vem aqui comigo na minha tela para que eu possa te explicar melhor essa questão. Olha só, pessoal, os planos que as diferentes áreas ou departamentos de uma instituição desenvolvem para implementar o planejamento estratégico, eles são chamados de planejamento tático, tá? Então, o que é o planejamento tático? Ele implementa o planejamento estratégico, você vai anotar aí no seu caderno. Então, vai funcionar basicamente assim. O planejamento estratégico, ele vai definir os objetivos gerais, olha só, e de longo prazo da organização, como, por exemplo, a direção que a empresa quer seguir ali nos próximos anos, quais são as metas daquela empresa para os próximos anos. A partir disso, cada unidade funcional, como por exemplo o marketing, as finanças, os recursos humanos, eles vão elaborar os seus projetos para atingir esses objetivos de longo prazo. Então, esses planos são o planejamento tático, que vai detalhar como cada área vai contribuir para o cumprimento dessa estratégia geral de longo prazo. Então, o planejamento tático, ele detalha as estratégias de cada área da organização. Então, o nosso gabarito está correto e agora a gente vai para a próxima questão. A próxima questão da banca Sebrasp para o cargo de analista diz o seguinte: com relação às funções administrativas, julgue o item a seguir. O planejamento é a função administrativa por meio da qual as atividades a serem realizadas são projetadas e os resultados a serem obtidos são estabelecidos. E aí, galera, o que vocês acham? Olha só, vem aqui para minha tela para a gente entender melhor essa questão. O planejamento, ele é de fato a função administrativa pela qual as atividades elas precisam ser realizadas, elas são projetadas a partir do planejamento. Então, nenhum resultado acontece se você não tiver ali um planejamento. Então, para você entender melhor do que a questão está falando, você vai pensar aí no planejamento como primeiro passo na administração. Então, é quando nós definimos o que nós queremos alcançar, tá? Então, a gente projeta a atividade, a gente estabelece os resultados. Então, se uma empresa que deseja aumentar, por exemplo, a sua participação no mercado em 10%, eu quero crescer 10% no ano que vem. Então, o planejamento ele vai identificar as necessidades, ele vai criar metas, ele vai desenvolver ali ações estratégicas, né? Como que eu posso alocar os recursos que eu tenho da melhor forma possível. Então, o planejamento ele é fundamental porque ele vai servir aí como um guia para que todas as outras funções administrativas, que funções, professor, direção, organização, controle, para que essas funções elas se desenvolvam, né? Então, sem um planejamento, a empresa pode perder o foco, pode desperdiçar recursos e não alcançar esses objetivos aqui que é tão importante para uma empresa. Por isso o gabarito está correto dessa questão da banca Sebrasp. E aí, você gostou dessa aula? Quer continuar recebendo aulas como essa? Se inscreve aqui no canal, deixa também o teu comentário de sugestão para o próximo vídeo. Eu espero que você fique bem, bons estudos e até a próxima aula.